Olá, chegamos então à nossa última aula, o último vídeo do mini curso Introdução à Filosofia Clínica. E nessa aula eu vou falar sobre a antipsiquiatria. Então vou colocar a apresentação para a gente seguir o nosso roteiro. Vamos lá, então nesta aula, neste vídeo, vamos falar um pouco sobre o que é a antipsiquiatria e qual a relação dela com a filosofia clínica. Muito bem. A antipsiquiatria é um movimento que iniciou mais ou menos em 1967 pelo então psicanalista, psiquiatra David Cooper. Através desse livro aqui, A Linguagem da Loucura, David Cooper ele faz aqui uma crítica à psicanálise enquanto prática, enquanto linguagem, enquanto poder social, terapêutico. E a partir desse momento, alguns outros psiquiatras, psicanalistas, a partir de dentro, a partir da própria psicanálise, da psiquiatria, começam a fazer críticas relevantes a respeito das práticas, da epistemologia, dos conceitos e das práticas sociais dessas terapias e das instituições que abrigam essas terapias, essas abordagens terapêuticas. Começa com David Cooper, mas Ronald Lang, Francisco Basaglia, na Itália, Thomas Szasz, nos Estados Unidos, Michel Foucault, na França. Muitos deles trazem, a partir dessa época, mais ou menos, críticas severas ao poder, às práticas, à epistemologia, a maneira de abordagem da psiquiatria, fundamentalmente da psiquiatria chamada biológica, frente ao indivíduo, frente à humanidade, frente à condição humana. O maior expoente desse movimento acaba por ser Thomas Szasz, norte-americano, psiquiatra, que é o que mais escreveu livros, o que mais fez vídeos, o que mais fez instituições, fez uma instituição em nome dos direitos humanos, a não medicalização psiquiátrica. Teve um grupo de advogados que entrou na justiça contra a indústria farmacêutica para que elas colocassem mais informações mais claras a respeito dos psicotrópicos dados e sugeridos que são diagnosticados, né, nos laudos psiquiátricos e que muitos estavam já sendo indicados para crianças ou jovens. Então, Thomas Szasz foi um grande expoente, um grande lutador desse movimento da antipsiquiatria contra o poder da psiquiatria frente à sociedade. E o principal livro dele, que deu mais explosão a esse movimento, é esse livro aqui, O Mito da Doença Mental. Nesse livro, na introdução, ele já diz qual vai ser o teor da crítica que ele faz à psiquiatria. Ele diz exatamente assim: a psiquiatria é convencionalmente definida como uma especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e do tratamento das doenças mentais. Alego que essa definição, ainda hoje amplamente aceita, situa a psiquiatria ao lado da alquimia e da astrologia, colocando-a na categoria de pseudociência. A razão disso é que doença mental é algo que não existe. E a partir desse livro, ele vai fazer toda a argumentação de por que a falácia da doença mental é estipulada na psiquiatria. Ele vai à história da psiquiatria, a história da psiquiatria biológica, a história das práticas psiquiátricas, da indústria farmacêutica, e ele vai visitar os ambientes políticos, sociais, econômicos, da psiquiatria enquanto instituição e da psiquiatria enquanto profissão. Fundamentalmente, o Thomas Szasz diz que ele não está ali para denunciar os abusos da psiquiatria institucional,
Ele está querendo dizer que a psiquiatria institucional é um abuso. Aquela que encarcera, aquela que involuntariamente encarcera as pessoas em hospitais psiquiátricos e involuntariamente faz com que as pessoas tenham tratamentos que não gostariam, não queriam ter. É contra esse poder institucional psiquiátrico que se diz biológico ou médico que Thomas Szasz começa a seu movimento contra a psiquiatria, e é por causa disso ele é expulso de várias faculdades, de universidades, mas ele era um psiquiatra que queria que a psiquiatria tivesse uma outra abordagem terapêutica que não a médica ou a biológica. Então, mais ou menos, né, desde 1967, esse movimento que foi chamado por pessoas de fora desse movimento, né? Essas pessoas mesmo não se consideravam antipsiquiatras. Michel Foucault tinha toda uma pesquisa relacionada à arqueologia do saber a respeito das práticas de soberania, né, da biopolítica nos seus livros, e um desses livros, ele, né, o Nascimento da Clínica, a História da Loucura, um livro menor que ele critica fortemente a linguagem da psiquiatria biológica, como se ela quisesse, como se ela usasse a linguagem médica como para se referir a uma entidade como se fosse física, que é a tal da doença mental. Então, só por um artifício da linguagem, diz Foucault nesse livro, é que a psiquiatria pode usar, só como metáfora que ela pode usar a linguagem médica, objetiva para doenças físicas, para tratar de doenças mentais. É também o argumento de Thomas Szasz no mito da doença mental. Então, esse é o movimento que, de alguma forma, eu me insiro nele, como filósofo e como terapeuta da filosofia clínica. Quando eu comecei a minha formação em filosofia clínica e fiquei sabendo desse movimento, eu já estudava filosofia na época, então eu fui atrás de informações, de pessoas, de sites, de instituições, me filiei a algumas para receber material, para estudar mais sobre as questões da psiquiatria e das terapias, já que eu estava entrando naquele momento, estudando em filosofia clínica e entrando nesse ambiente, nesse âmbito terapêutico. E a partir dali, desde 2014, mais ou menos, não parei mais de estudar e ler a respeito deste movimento que eu hoje levo adiante nas minhas formações em filosofia clínica, pessoalmente nos meus canais que eu posso divulgar, nos vídeos, na Epocare, nos canais da Epocare, e onde eu posso divulgar e falar mais para esclarecer as pessoas a respeito do que é a psiquiatria biológica, eu encampo também nesse movimento da antipsiquiatria. Mas qual é o problema da psiquiatria? Né? Bom, a história da psiquiatria ela não tem uma marcação clara e certa de quando exatamente que a psiquiatria, enquanto profissão, nasceu. O psiquiatra, quando é que nasceu o psiquiatra? A profissão da psiquiatria não tem uma marcação histórica clara, pelo menos nos estudos que eu fiz até agora. É claro na história que a psicanálise começa a partir de Freud. É claro que a filosofia clínica começa a partir de Lúcio Pachter, em 1990. Não é claro historicamente assim aonde a psiquiatria começa. Por quê? Práticas que poderiam lembrar as práticas psiquiátricas de hoje já aconteciam. A linguagem psiquiátrica de hoje já acontecia desde a filosofia grega antiga, desde a Grécia Antiga, na medicina com Galeno, né? Que tratava da mania, que é a palavra grega para loucura ou desrazão. Então, a linguagem da loucura, a atenção para esses desvios de comportamento que tinha esse nome de mania, de desrazão, já acontece há muito tempo. Qual seria o tratamento? Se isso é uma questão espiritual, uma questão da alma, do corpo, da mente, essa atenção para esse lado existia há muito tempo. Em algum momento da história, foram criados lugares para colocar essas pessoas de comportamentos desviantes, loucas da cabeça, a desrazão, mas eram lugares que eram chamados de asilos, onde tinha todo tipo de pessoas excluídas,
Os pobres, os velhos, decrépitos, aqueles que tinham doenças físicas e os loucos da cabeça. Todos eram colocados no mesmo lugar, eram lugares marginais na sociedade, à margem dos centros urbanos, dos centros que tinham na época, e também quem tratavam dessas pessoas eram médicos ou tipos de enfermeiros, cuidadores. E naquele lugar se confundia também, então, um pouco de tratamento, de cura e de punição mesmo, né? Porque até esse momento, essas pessoas todas que eram colocadas no mesmo lugar, nesse lugar aí de exclusão social, a sociedade não queria saber muito delas, as pessoas que cuidavam delas, médicos, enfermeiros, outras pessoas, também não eram muito aceitas socialmente, e lá eles podiam fazer o que eles queriam com aquelas pessoas. Essas pessoas então vão lá por um tratamento moral. Alguns eram religiosos que cuidavam, né, desses lugares, então eles estavam ali para um tratamento moral, espiritual. O tratamento não era biológico, não era médico, mas eles faziam dali testes, faziam as pessoas de cobaias humanas, faziam remédios, faziam sangrias, rituais, faziam o que eles queriam naqueles lugares, naqueles asilos, porque socialmente ninguém dava atenção ao que acontecia lá, ninguém queria saber. Então, os abusos contra a humanidade, contra o humano, já existiam desde o início desses asilos. Assim como se colocavam os leprosos, nos leprosários, muito longe dos centros urbanos, se colocavam essas pessoas tudo juntas também. Mas se acreditava que era um desvio de comportamento, caráter, moral. Então, ali havia punição, havia tortura, havia tratamentos desumanos, faziam testes laboratoriais ou espirituais com essas pessoas, e ninguém sabia muito bem o que acontecia com elas lá, e a sociedade também não queria saber. Lá pelo início do século XIX, 1800 por aí, Philippe Pinel é considerado o pai da psiquiatria como conhecemos hoje, mas ele não era psiquiatra, ele era médico, zoologista, se não me engano, também. Então, ele, nesses lugares que já existiam, né, esses asilos, ele resolveu que as denúncias de maltratos e desumanidade eram tão grandes nesses lugares, que ele resolveu que iria liberar essas pessoas loucas da cabeça e, ao mesmo tempo, separá-las dos outros através de categorias de doenças ou transtornos mentais. É ali que nasce, né, a palavra, a expressão doença ou transtorno mental a partir do Felipe Nel. Dá para considerar que ele é o pai, né, do manual estatístico de diagnósticos de doenças, transtornos mentais, porque ele faz a primeira categorização de quais doenças diferentes que essas pessoas sofriam na cabeça, na mente, né? Então, ele foi o primeiro a categorizar essas doenças, separá-las e dizer que essas pessoas sofriam de transtornos ou doenças mentais, não era uma questão moral. Ali ela começa a ter a indicação de ser algo médico, biológico, né? Mas só mais de 100 anos depois, de Philippe Pinel, é que a psiquiatria se torna biológica. Quando dentro dos asilos, já hospitais psiquiátricos, lá em 1920, alguns historiadores falam, entre 1950, 30, 40, por ali, entre 1920 e 1950. Os psiquiatras, já psiquiatras, que estão dentro dos hospitais psiquiátricos, também lá estão os inválidos, os decrépitos, os pobres, os mendigos, os velhos, os doentes de Parkinson, demência, Alzheimer, tudo misturado naquele lugar, que já é um hospital psiquiátrico. Ali também, naquela época, 1920, 30, 40, é um lugar de testes humanos, de cobaias humanas, fazem o que eles querem, eles têm completa e restrito poder lá dentro, esses psiquiatras, médicos e os psiquiatras, de fazerem o que bem quiserem com os internos, de fazerem testes de medicamento, os choques elétricos, tratamentos de tortura e punição também, por mau comportamento, sempre dizendo que era em função do bem-estar e do tratamento daquelas pessoas lá dentro, todas misturadas. Em algum momento, alguns médicos dando remédio para os doentes físicos, como Parkinson, demência, Alzheimer, perceberam que dando esses mesmos remédios, que eram
que eram dados, para essas pessoas com doenças físicas, quando dados para as outras pessoas que não tinham nenhuma doença física, mas que estavam lá dentro, os indigentes, os pobres, os doentes da cabeça, esses remédios tinham efeitos no comportamento deles. Então, o mesmo remédio a Parkinson, Alzheimer, demência, dado para uma pessoa que não tinha um diagnóstico físico de doença física, alterava o comportamento dela. Algumas que eram muito agitadas, ficavam mais calmas, mais focadas, conseguiam ficar sentadinhas, dando um livro, de uma televisão. Ou então, outras que estavam acamadas, não queriam comer, não queriam sair, não queriam passear, tomavam alguns desses remédios, os estimulantes, ou alguns eram, inclusive, anestesiantes, outros eram estimulantes, tiravam as pessoas da cama por algum tempo, elas passeavam, comiam, e disse, olha, isso aqui ajuda, né, no comportamento de outras pessoas, o que ajuda na organização desse hospital aqui, desse lugar, e começaram a perceber que esses remédios tinham efeitos fora das pessoas que foram prescritas para esse remédio, como as pessoas que tinham doenças físicas reais. E ali eles perceberam que esses remédios podiam ajudar no comportamento diferenciado, no comportamento daquelas pessoas que estavam com problemas de comportamento dentro daquele lugar. Isso é um passo, né, para que a partir daí eles começaram a pensar, bom, se esse remédio está alterando o comportamento dessa pessoa, e essa pessoa estava doente no comportamento, então, porque esse remédio está curando algo dentro dela, tem algum problema biológico lá, que esse remédio está curando, a gente não sabe ainda, mas vamos investigar. A partir dali, o comportamento como sintoma da doença era alterado porque, mesmo que não tivesse nenhuma doença física registrada, visível, objetiva, eles julgaram que haveria ali algo que esse remédio estava curando no comportamento, mudando o comportamento dessa pessoa, curando aquele comportamento que não era apropriado para um comportamento melhor. A partir daí, a indústria farmacêutica, junto com a FDA norte-americana, que é a agência que regula os remédios, os medicamentos, percebeu que podia ganhar uma grande grana vendendo esses medicamentos fora do hospital psiquiátrico. Mas tinham que justificar como é que esse remédio agia na biologia das pessoas. E aí inventaram o desequilíbrio químico no cérebro. E desde lá, a FDA aceitou esse argumento, sem nenhuma prova científica, como até hoje não tem, a prova científica de que existe um exame específico que mostre um tal desequilíbrio químico no cérebro, seja dopamina, serotonina, ou o que quer que seja. Não existe um exame específico para isso, como existe na medicina objetiva. A partir dali, a psiquiatria pega o modelo médico, usa as palavras do modelo médico, como exames, diagnóstico, manual, doença, e encampa toda uma linguagem psiquiátrica amparada na medicina, que não tem nada a ver com medicina, porque não tem nenhuma doença objetiva, não tem nenhuma marcação biológica objetiva real que algum exame, tomografia, exame de sangue, consiga atingir, dizer, está aqui o problema biológico que leva a esse comportamento, a esta doença, a esse transtorno mental. Não existe isso. Mas foi um grande passo econômico e social para os psiquiatras, que sempre foram socialmente rejeitados por cuidar desses seres extravagantes socialmente. Agora eles podem botar jaleco branco e se considerarem médicos. E a partir daí surge o primeiro manual diagnóstico estatístico de desordens mentais, o DSM-1, que na verdade quando ele surgiu, ele era um documento feito, não era nem publicação em editora, ele era um documento feito com plástico e espiral, para uso interno da psiquiatria lá dentro, com 16, 18 páginas, de alguns transtornos e que alguns efeitos de alguns remédios para esses transtornos de comportamento. Quando perceberam que ali poderia ser um manual médico, o DSM-3 surgiu em 1980, se não me engano, ali sim como um documento de diagnóstico estatístico de todas as desordens mentais ou transtornos mentais. E ali estava a Bíblia
nasceu a Bíblia da Psiquiatria, onde ela poderia agora definir quem é são, quem é doente, quem é louco, quem não é louco, quem tem transtorno, quem não tem transtorno, quem tem que estar preso, quem tem que estar solto, e qual é o tratamento que as pessoas têm que receber se elas forem lá dentro e não têm escolha em relação a isso. A partir do DSM-3, 1980 mais ou menos, a psiquiatria biológica ela acaba emprestando a si mesma um poder institucional e social absurdamente grande. Hoje tem o DSM-5, que tem mais de 400 desordens mentais ou transtornos mentais catalogadas nesse livro, nessa Bíblia da Psiquiatria. E o que ela faz a partir do manual de diagnósticos? Ela receita os remédios psicotrópicos. Quem mais ganha com isso é a indústria farmacêutica, né, e os seus vendedores fundamentais, que são os psiquiatras, e que também socialmente aceita essa noção de doença mental, de transtornos de comportamento, e passa aí para as escolas, para os planos de saúde, para as questões judiciais, onde os psiquiatras prendem e soltam as pessoas através dos seus laudos, é a psiquiatria que pode interditar uma pessoa através de um laudo, fazendo com que ela perca todos os seus direitos individuais fundamentais, como de votação, de ir e vir. A psiquiatria, a partir de 1980, com o DSM-3, através da doença mental não comprovada biologicamente, mas até hoje falada, ela atinge um estado de poder institucional e social como nenhuma outra instituição, porque ela manda prender, ela tem poder de polícia, ela manda soltar, ela julga, tem poder de juiz, quem é são, quem não é são. Ela pode, muitas vezes, acontece nas prisões psiquiátricas no Brasil, a pessoa fica presa lá dentro, se ela foi presa por uma questão psiquiátrica, por um laudo psiquiátrico, ela foi para lá, ela pode ficar a vida inteira presa, prisão perpétua, mesmo que na lei brasileira a prisão perpétua não exista, a psiquiatria biológica pode fazer e já fez, e algumas vezes faz ainda, com que pessoas presas através de laudos psiquiátricos fiquem presas nos hospitais psiquiátricos forenses a vida inteira, porque tudo está justificado através da loucura e dos transtornos. As pessoas que entram nesses hospitais psiquiátricos, tudo que elas fazem lá dentro é definido através do sintoma da loucura, da insanidade, do transtorno. A pessoa reclama que está sendo maltratada, ó, isso é sintoma da doença mental. A pessoa reclama que a comida é ruim, ó, isso é um sintoma da doença mental. A pessoa não quer o tratamento ou quer ser liberado, ó, isso é um sintoma da... Tudo está justificado através dessa palavra, dessa expressão doença mental, a qual Thomas Szasz e muitos outros vão questionar e provar empiricamente que não existe uma marcação biológica que possa definir um transtorno ou uma doença mental, porque não tem exame que mostre um desequilíbrio químico no cérebro para tal ou tal comportamento. Né? E se não tem, e esse exame não mostra, porque não tem nada para mostrar. Então, se a pessoa está lesionada fisicamente no cérebro, isso altera o comportamento dela, ok. A neurociência vai lá, a tomografia vai mostrar uma lesão no cérebro, a pessoa está com o cérebro lesionado, há uma doença, uma lesão física no cérebro. Mas e com cérebros normais, sadios, que não tem nenhuma lesão física? Como justificar uma doença mental? Vamos lá, o cérebro está saudável, não tem lesão, não bateu, não teve um problema no nascimento, no parto, não bateu com a cabeça, não afundou o crânio. Uma pessoa tem o cérebro saudável, normal. Como a psiquiatria pode justificar uma doença mental como causa biológica? Bom, primeiro, como é que ela pode dizer que a doença é mental? Ela pode acessar a mente diretamente? Não pode, porque a mente não tem as características de algo físico, ela não tem lugar, não tem posição, não tem peso. Então, a mente, a psiquiatria biológica, nem a medicina, que não cuida disso, mas nem a medicina, com sua tecnologia, não pode acessar a mente de alguém. Então, vamos considerar que a mente seja um produto do cérebro, que é físico, né? Ou que o cérebro seja a condição fundamental, necessária, para que a mente exista. Ok.
Então, se a psiquiatria quer dizer que nós temos uma doença mental, ela não pode acessar a mente, mas a mente é um resultado do cérebro, então ela tem que dizer que o cérebro está doente. Ok, mas o cérebro está saudável, não tem lesão. Qual é o exame que vocês têm para nos mostrar que o cérebro está doente, que está gerando essa doença mental? Não tem. Para um cérebro saudável, não tem. E se o cérebro for lesionado, tiver uma lesão cerebral, não é mais questão psiquiátrica, é uma questão médica. Então, esse argumento da doença mental enquanto uma questão biológica, como causa biológica, um desequilíbrio químico no cérebro, nos neurotransmissores, é a falácia mais propagada desde 1980, o que dá um poder de Estado para a psiquiatria. Antigamente, quando a igreja era vinculada ao Estado, na Inquisição, fazia o que queria, queimava quem queria, dizia quem era bruxa, quem tinha possessão demoníaca, quem não tinha, quem ia para a fogueira, quem não ia. Inquisição, junto ao Estado, era um Estado religioso. Agora nós estamos no Estado psiquiátrico, porque ele quem manda. Ele é o maior poder institucional que tem de polícia, de julgar e de reengenharia social. Porque eles que dizem quem tem que estar preso, quem não tem que estar preso, quem deve ser encarcerado involuntariamente, quem não deve, quem deve seguir um tratamento involuntário e quem não deve. Na psiquiatria biológica, em muitos países, se os pais se recusam a dar os remédios psicotrópicos para seus filhos pelo laudo psiquiátrico, o Estado pode intervir e tirar os filhos desses pais, que é maior poder que esse. No Brasil, se a gente se recusar, podemos ser processados por negligência, por causa do laudo psiquiátrico de uma doença mental que não é comprovada, nunca foi e nem vai ser porque não tem o que comprovar, que tem causas biológicas no cérebro. E é contra esse poder institucional absurdo que existe na psiquiatria, que ela impede que as pessoas procurem outras terapias alternativas, é que a antipsiquiatria fundamentalmente se movimenta e tenta mostrar e dar alternativas, mostrar para a população as falácias lógicas, as falácias de linguagem, os erros epistemológicos que tem nessa psiquiatria que se diz biológica, mas que não é médica. Porque a medicina trata de órgãos visíveis, que são saudáveis ou são lesionados, com doenças visíveis, palpáveis, medíveis, tocáveis, enxergáveis por instrumentos tecnológicos, alguns, mas que estão ali. E a psiquiatria biológica não tem nada disso, ela só impressa da medicina, a linguagem, algumas práticas, mas o que ela exerce mesmo é um poder absurdo institucional de polícia, de juiz e de reengenharia social. E o que a filosofia clínica tem a ver com isso? Fundamentalmente, na metodologia da filosofia clínica, não muito. Embora Lúcio Pachter lá mencione, uma vez que outra, algum autor da antipsiquiatria. Mas eu, particularmente, quando comecei meus estudos da filosofia clínica, eu comecei a perceber, e fundamentalmente quando eu comecei a praticar minha filosofia clínica como terapeuta, e depois como professor, nas minhas formações, e orientador de pessoas que querem ser terapeutas, eu comecei a ver que a filosofia clínica é o oposto contraditório da psiquiatria biológica. Então, quando eu percebi que era singularidade em filosofia clínica, que é aquilo que não pode ser valorado, julgado por nada fora de si mesmo, por nenhum padrão externo a ele mesmo, ao singular, é justamente o contrário que a psiquiatria biológica faz. Ela define a personalidade, o jeito, o comportamento dessa pessoa através de conceitos universais e totalizantes do comportamento dessa pessoa. Ela olha o comportamento, diz que o comportamento é um sintoma de uma doença e define essa pessoa como depressiva, bipolar e tudo mais. Sem querer saber mais sobre a estrutura interna dessa pessoa, sobre suas relações sociais históricas. Ela não atinge a singularidade, ela para ali. Porque é o suficiente para ela poder vender psicotrópico, ganhar dinheiro e movimentar bilhões e bilhões de dólares todo ano. Não tem quase uma casa hoje que não tem uma Ritalina.
né? Então, a filosofia clínica, ela atinge o singular, aquilo que exatamente a psiquiatria biológica oculta, coloca um estigma em cima do singular e trata ele como se fosse igual a todos os outros, para vender remédios fortíssimos, viciantes e altamente desestruturantes, eles sim, das conexões neuronais, das substâncias químicas neuronais que existem no nosso cérebro. Vi também que a questão de doença e saúde mental, como já dizia Michel Foucault, e sim fazendo parte da metodologia da filosofia clínica, não são conceitos para pessoas, mas são conceitos políticos de reengenharia social. Para a filosofia clínica, não tem sentido nós considerarmos alguém como doente ou saudável mentalmente a partir de critérios que não são da própria pessoa. Então, para nós, a gente pode dizer no máximo bem viver, mal viver, mas relativo aos padrões daquela própria pessoa. E não a partir de um manual, ou de um diagnóstico, ou de um olhar de terceiro, a partir de uma outra perspectiva que não seja a pessoa mesma. E também, quando percebi que, né, na filosofia clínica, o singular é sempre o singular no mundo, é sempre o singular com outros, e que a psiquiatria faz justamente o contrário. Eu recebo muitas pessoas para terapia que dizem, passei no psiquiatra que nem me olhou. Fiquei 20 minutos com ele, meu filho ficou 10 minutos e ele já deu uma lista de uma tabelinha, disse que tem que tomar esse remédio aqui e que vai ter que tomar para o resto da vida, às vezes. Em 15, 20 minutos, meia hora. Quer dizer, não precisa perguntar da história da pessoa, não precisa perguntar sobre as questões sociais, sobre se a desatenção do aluno é em função de ele estar dormindo mal, ou de ele estar com problema em casa, ou de a escola não ser acolhedora, dos colegas estão ameaçando. Não precisa saber nada da psiquiatria. Ela trata o outro como um objeto doente e que tem um remedinho aqui que vai curar e, né, qualquer coisa falamos na próxima consulta para acertar a dose, até porque também somos ratinhos de laboratório para a psiquiatria, porque é uma dose que tem que ser acertada a cada um, porque ninguém sabe o que acontece com os efeitos desses remédios que dão principalmente para jovens e crianças em desenvolvimento orgânico e cerebral. Então, a filosofia clínica, comecei a perceber que ela é o oposto contraditório da psiquiatria biológica. E quanto mais a psiquiatria biológica consegue espaços sociais, menos essas pessoas têm alternativas terapêuticas que possam fazer com que elas se conheçam melhor. Então, é claro, obviamente, que eu atendo pessoas que tomam remédios psiquiátricos e isso é um problema delas. Mas com certeza acontece se nós nem entrarmos na situação, ou nessa questão, de que a partir do momento que ela começa a fazer uma terapia, se for falar daqui da filosofia clínica, sistematicamente elas começam a diminuir seus remédios. Falei com você na quinta e só fui tomar um remédio na segunda, nem percebi. Teve um caso de uma senhora que há 10 anos ela está tomando antidepressivo e a pergunta dela era a seguinte: eu não entendo, né? Porque se eu estou há 10 anos doente, eu tomo 10 anos o remédio, eu deveria ficar boa, né? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Por que eu não fico boa da depressão se eu tomo remédio há 10 anos? Boa pergunta. Aí vê que é porque não tem nada. Eu vou ver porque está doente porque toma o remédio. Mas tudo bem. Ela começou a fazer terapia comigo, sistematicamente, e ela ia no psiquiatra pegar a receita, e ela começou a me relatar que começou a dormir melhor, começou depois de meses de terapia, muito sofrimento, com muito exercício, com muita dedicação terapêutica, minha e dela, não faltava uma terapia. Ela começou a diminuir. Um dia ela foi no psiquiatra, o psiquiatra falou: senhora, faz tempo que a senhora não aparece, né? O que está acontecendo? Ela contou que ela fazia terapia comigo e ela estava numa condição financeira muito ruim e eu fazia a preço de que ela pudesse pagar e muitas vezes ela não pagava. E eu continuei a terapia, ela também continuava indo. E quando ela falou isso, e eu ia na casa dela, porque ela não saía de casa, não conseguia sair de casa, eu ia até a casa dela, até o apartamento dela fazer. Quando o psiquiatra olhou isso, falou: a senhora tem que denunciar. Como é que a senhora sabe que essa pessoa não está querendo se aproveitar da senhora? Inclusive, a senhora não aparece mais para tomar seus remédios. Eu estava tirando um cliente dele, né?
uma cliente dele. E ela me contou isso. E eu ri, e ela também. Eu digo, mas a senhora fica à vontade. Se a senhora não quiser que eu venha mais aqui, eu não venho. Né? Mas então, isso me mostrou mais uma vez que se a filosofia clínica avançar socialmente, quem vai perdendo é o farmacêutico. Os psiquiatras que estão ali só para dar. Não são todos os psiquiatras que estão ali só para dar remédio, mas esses que estão ali só para dar remédio, para receitar, são os primeiros a perderem. Ou é a psiquiatria biológica, ou é a filosofia clínica. Por isso que elas são contraditórias. Né? Então, esse é meu relato a respeito da minha prática terapêutica e da filosofia clínica, como eu enxergo a filosofia clínica em comparação com a psiquiatria biológica. E por isso eu digo que não temos diálogo com a psiquiatria biológica. Não tem interdisciplinaridade com ela. Ela não tem nada para nos oferecer. E nós também não temos nada para oferecer para ela. Nós somos opostos contraditórios. Então, uma pessoa que faz filosofia clínica, um terapeuta, se esse terapeuta da filosofia clínica me diz que ele quer diálogos com a psiquiatria, ou ele entendeu a filosofia clínica, epistemicamente ele está confuso, ou ele tem alguma outra questão que eu não consigo entender. Porque se nós compreendermos a filosofia clínica, nós vamos perceber que não tem nenhum ponto de encontro epistemológico, sociológico, de valor, de humanidade, em contato com a psiquiatria biológica. Bom, vale a pena que eu deixei aqui o site cchr.pt, que é o site da Comissão dos Cidadãos em relação aos direitos humanos à não medicalização psiquiátrica, fundado por Thomas Szasz. Vale a pena acessar o site. Tem muita informação, muitos vídeos de várias pessoas que estão ligadas a esse movimento de humanidade, de humanização, a não medicalização psiquiátrica, fundamentalmente para crianças e adolescentes. É um bom site, ali ele vai mostrar bastante as diferenças entre a doença física e a doença mental. E aqui eu deixo para vocês, né, os contatos da Epocare, né, o site, onde todas as atividades da Epocare Filosofia Clínica estão lá, livros, artigos e textos para baixar de graça por PDF, podcast, blog atualizado, a formação, contato com terapeutas da Epocare para fazer atendimento, ou para conversar, ou para pedir informação. O canal do YouTube, né, está lá também, eu coloco os vídeos lá. O podcast também que nós temos no Spotify também tem um link lá no site. O Facebook também, pode acessar diretamente a página. E o Instagram da Epocare, Filosofia Clínica. Então, a Epocare, além desse mini curso, né, que espero que tenha sido de bom proveito para você conhecer um pouco a filosofia clínica, quem sabe, né, fazer uma formação completa dela para o seu autoconhecimento, ou para ser terapeuta, ou para ajudar nas suas práticas profissionais que já faz hoje, dentro do site da Epocare. Também vai haver outros cursos, como o próprio curso, né, em breve, que vai sair só sobre a antipsiquiatria, né, entrando nesse movimento, nos argumentos desse movimento, nos autores de forma mais ampla, mais específica, para que nós possamos, enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto cidadãos, enquanto professores, enquanto humanos, conseguimos perceber que a psiquiatria biológica ela é uma alternativa de desumanização daquilo que nos é humano. Contra todas as práticas sociais que desumanizam o humano, eu, enquanto terapeuta e filósofo, e a Epocare, enquanto instituição, vamos sempre estar denunciando e alertando para que as pessoas possam ter mais informação e decidirem por si mesmas alternativas terapêuticas de bem viver que elas possam ter. Então, um prazer ter estado com vocês nesse mini curso de introdução à filosofia clínica. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato no nosso site e nos canais de comunicação e contato. Muito obrigado e até o próximo curso.